Estamos de volta, este é o bloco de número 4 e agora vamos com a regência nominal de residente, cito, situado e domiciliado. É muito comum encontrarmos nos textos jurídicos, nos contratos, quando se identificam as partes, que o fulano é residente à rua tal. E esse A vem com acento grave indicador da crase. Dois problemas. Primeiro, que não é caso para a crase. Segundo, que a regência destes nomes aqui, residente, cito, situado e domiciliado, é a regência que impõe a preposição em, que é uma preposição estática, uma preposição de lugar, não é uma preposição de ação, como ocorre com a preposição a. Nós sabemos ainda que em mais a é na e em mais o é no. Então nós devemos estar atentos a essas contrações e escrever residente na, residente no. Entretanto, é fácil perceber que os nomes de logradouros quase sempre são nomes femininos. Rua, avenida, praça, rodovia, travessa. Então, para facilitar a nossa memorização, fique sempre com residente na, situado na, cito na, domiciliado na. Jamais o a e muito menos com acento grave indicador da crase. Nós vamos aprender a crase aqui no curso, você vai tirar 10, mas desde já tome as devidas cautelas. Então vamos curtir o nosso material que temos aqui. Veja, voltou um pouquinho, agora pronto. Ó. Prevalece a preposição em. Em mais a significa na. Então veja as formas corretas. Cito na rua tal, situado na avenida tal, estabelecido na praça tal, domiciliado na alameda tal. Portanto, evite a forma cito a rua tal. Então, é algo muito útil para nós, né? Você aí na defensoria deve lidar com esse erro cotidianamente, né? Porque você lida com documentos escritos por terceiros e é bastante comum isso. E de repente você mesmo, você mesma tinha a dúvida e agora já se vê livre dela. De modo que enfrentamos a regência nominal de residente, cito, situado e domiciliado. Vamos adiante o que temos agora. Colocar onde não se deve. Olhando para mim um pouquinho, nós já havíamos aprendido, a palavrinha onde, ela pode ser morfologicamente classificada como pronome relativo. Há outras classificações morfológicas. E como pronome relativo, ela vai inaugurar uma oração subordinada adjetiva e você viu também que o pronome relativo tem uma característica, ele se liga ao antecedente, com este concordando. Bem, no caso da palavrinha onde, como pronome relativo, o antecedente deve exprimir um domínio de lugar. Você se lembra? Claro que sim. Então é cidade onde, país onde, bairro onde. Você não pode, né, escrever, por exemplo, testemunha onde, não é? Processo onde, autos onde. Isso é um erro crasso, de modo que nós também aprendemos a nos portar diante desses equívocos, né? Se você encontrar, né, processo onde, é melhor substituir por processo em que ou processo no qual. Autos onde? Não, autos em que ou autos nos quais. Tudo bem? E assim sucessivamente. Então, nós já sabíamos essa dica, estamos superando com extrema tranquilidade e desenvoltura. Vamos adiante, o que temos aqui? Onde, como pronome relativo, deve apresentar um termo antecedente designativo de lugar. Portanto, cidade onde moro, tudo certinho, país onde resido, prédio onde houve um incêndio, claro, escola onde estudo, perfeito, né? Empresa onde trabalho,
trabalho, tudo certo, tudo ok aqui, sem problemas, né? E aí a gente avança, ó. O uso inadequado apresenta-se nas orações a seguir. A gente vem mantendo o padrão das cores, né? Então, vermelhinho para o erro, né? Veja, a lei viola o artigo 5º onde está consagrado. Então, olhando para mim, não tem cabimento, né? Artigo onde? É artigo em que, ou artigo no qual. Tudo bem? Verifique mais equívocos. Olha, este é o instituto da transação onde há o prazo. Não, instituto não designa lugar físico. Então, instituto em que ou instituto no qual. Muito bem. Este é o processo trabalhista citado onde? Poxa, o processo não é um indicador de domínio de lugar. Então, processo em que, processo no qual. E eu trouxe a correção aqui com a cor azul para você estudar. Então, a lei viola o artigo 5º em que está consagrado ou no qual está consagrado. Então, verifique que nós temos dois gabaritos, duas formas corretas, né, as quais você pode utilizar, né, e menos a forma equivocada com o pronome relativo onde. Basicamente é assim, a partir do nosso curso, onde você vir o onde, para nós brincarmos com as palavras, né, onde você vir o onde, dê um passo para trás e relembre as nossas lições, tá bem? Onde, como pronome relativo, só será aceito se o termo antecedente for designativo de lugar, exprimir um domínio de lugar. Tudo bem? Então, cidade onde, país onde, bairro onde, edifício onde. Tudo bem. Agora, fora daqui não. Beleza? Então vamos adiante. Aqui é a correção. A segunda frase. Este é o instituto da transação em que ou no qual há o prazo. Este é o processo trabalhista citado em que ou no qual estão as provas. Que legal! Vencemos então mais uma dica muito útil para o dia a dia forense. Agora nós vamos tratar do posto isso, ou posto isto, ou isso posto, ou isto posto. Também já tivemos oportunidade aqui nos blocos precedentes, de verificar a função anafórica e a função catafórica do pronome demonstrativo. Tá joia? E neste momento o tema ele retorna, ele volta à discussão. Por quê? Vamos recapitular? Como que funciona a função anafórica do pronome demonstrativo? Sim, nós vamos utilizar esse, essa e isso com dois S's. Esse, essa e isso, toda vez que nós fizermos menção ou referência a algo já dito no texto. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Esse, com dois S, é o lema da Revolução Francesa. Tranquilo. Entretanto, a função catafórica do pronome demonstrativo indicará a seguinte situação, né? Nós utilizaremos este, esta e isto para uma situação que ainda será apresentada no texto. Então vamos nos valer da frase da Revolução Francesa, né? Então vamos lá. Este é o lema da Revolução Francesa. Este, eu vou apresentar ainda, 2 pontos. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nós aprendemos isso muito bem, olha que legal, isso quer dizer aquilo que eu já ensinei, estou fazendo menção a algo já dito, né? E também na ocasião mencionava para vocês, nos blocos anteriores, né, que na petição é muito comum o advogado utilizar aqueles elementos de ligação nesse sentido, nesse passo, a esse propósito, ó, todos com 2 S's, nesse diapasão, não é? Por quê? Porque ele está fazendo menção a algo já dito. E também alertei, quando se termina a petição, né, a forma preferível é nesses termos, vírgula, pede deferimento, ponto. Nesses, porque nos termos que já foram postos. Você terminou a petição. Então, nesses termos. Tá. Professor, esse aquecimento, essa retomada, vai me dar musculatura para entender aqui qual a forma mais adequada ou quais as formas mais adequadas entre as 4 que estão no slide? Perfeitamente.
Se você perceber bem, nós estamos diante de um elemento de ligação, né? De um conector de passagem, que a gente chama no texto, para o arremate, para o fecho, para a conclusão do raciocínio. Temos vários, né? Ante o exposto, diante do exposto, né? Tem a expressão latina expositis. Nós vamos passar um pouquinho por algumas expressões latinas aqui no curso, não se preocupe. Então, aqui nós temos um conector de passagem para indicar ao leitor o arremate, o fecho, a conclusão. E necessariamente nós vamos arrematar fazendo menção àquilo que já foi dito. Então, entre as 4 que estão aqui, é muito facilmente perceptível que 2 são melhores, 2 são recomendáveis. Olhe as palavrinhas em vermelho e você encontrará as 2 formas recomendáveis. Posto isso é a primeira e a terceira. Isso posto. Então, entre as 4, nós já escolhemos 2. Tá legal? Agora, entre essas 2, há alguma melhor? Claro que sim. A primeira, posto isso. Então, você pode ficar com ela para sempre, né? Utilizar na defensoria, no seu dia a dia, posto isso, vírgula, e aí você arremata, né? O juiz, por exemplo, posto isso, vírgula, julgo procedente o pedido. Excelente. Posto isso. Professor, mas qual é a explicação? Por que ela, a primeira, é melhor do que a terceira, não é? A explicação é um pouquinho pesada, vocês não vão reparar e vão tentar me acompanhar um pouquinho, porque ela demanda um certo conhecimento técnico, né, da gramática normativa. Existem as orações chamadas reduzidas, e quando nós olhamos para a primeira situação, posto isso, nós temos uma oração reduzida de particípio. É verdade, a forma no particípio do verbo por é posto. Então, posto isso significa postas essas situações, postas essas coisas, postas essas ideias. Então, é uma oração reduzida de particípio. E na gramática, se recomenda que nas orações reduzidas de particípio, o verbo venha antes do sujeito. Então você fala posto isso, posto isso. O posto é o verbo, o sujeito é isso. Na análise sintática mais adequada e mais recomendável. De modo que nós estamos aqui vendo, né, uma imposição da sintaxe. Não é mesmo? Na oração reduzida de particípio, o verbo vem antes do sujeito. Por isso que a gente fala, ó, terminada a audiência, vírgula, o juiz solicitou algo. Você não fala audiência terminada, você fala terminada a audiência. Oração reduzida de particípio, o verbo antes do sujeito, né? Você fala feitos os cálculos, vírgula, o juiz, né, acolheu o pleito. Feitos os cálculos. Você não fala os cálculos feitos. Poderia até falar, mas não é comum, né? De modo que você acaba de perceber que entre as 4 que estão aqui, nós escolhemos 2, e entre as 2 ficamos com uma para você utilizar bastante na defensoria. Posto isso, vírgula, e aí você arremata. Tá legal? Então vamos curtir as explicações? Tudo que eu falei já está digitado para você. Então olha lá, trata-se, por exemplo, de fórmula comum nas sentenças, hábil a demonstrar que, uma vez posta a fundamentação, o magistrado anunciará o veredicto. Veredicto escreve-se de 2 formas, ou com o C, né, a letra C, você está vendo aí, ou sem a letra C, tá bem? As 2 formas estão dicionarizadas. Muito bem. O que mais? Entre as 4 possibilidades de escrita da expressão, posto isso, em vermelhinho, isto posto ou isso posto, preferimos posto isso, né? Então aqui ficamos com o azul aí, ó, posto isso, correto, né? Há 2 motivos que justificam a nossa escolha. Muito bem, quais são os motivos que justificam a nossa escolha? Nós temos o seguinte, ó, no texto, os pronomes demonstrativos isso, esse e essa destinam-se a indicar o que já foi dito, função anafórica, enquanto os pronomes isto, este e esta servem para indicar o que será dito, que é a função catafórica, como nós já sabemos.
Posto isso, significando, por exemplo, postas essas considerações. É uma oração reduzida de particípio e, por conseguinte, nessas orações, o verbo vem antes do sujeito, do jeitinho que eu expliquei, né? Exemplo, ó, encerrada a palestra, fui embora. Não é comum dizer a palestra encerrada, fui embora. Daí se afirmar que a expressão mais recomendável é posto isso. Que legal! Fechamos, então, esse tema. Eu trago até uma dica adicional, acresça-se o fato de que a forma isto posto veicula, né, na sonoridade, né, uma colisão de consoantes fortes, né, na pronunciação, devendo ser também por isso evitada, né, porque na pronunciação há aqui a colisão de consoantes, né, posto isto, então à luz da sonoridade, esta forma aqui também apresenta, digamos, aí problemas, não é? É mais um motivo para ser evitada. Todavia, não estamos autorizados a taxar com CH, está perfeito, ou seja, apelidar, rotular de erro as outras formas menos recomendáveis. A bem da verdade, né, quando nós estamos no texto jurídico, seria assim considerado um erro, né? Aqui, digamos que esta frase minha, ela está complacente, está muito benévola, né, no sentido de falar, olha, não é erro, mas nós recomendamos que você não utilize. Tanto é que quem presta concursos públicos nas provas discursivas, né, eles levam isso em consideração. Ou seja, quando você for fazer menção a algo já dito, deve utilizar o pronome demonstrativo com 2 S. Então, nesse rumo, nesse passo, a esse propósito, né, vai fazer menção a essas ideias, ou seja, as ideias que já foram postas, ou farei menção a estas ideias, as ideias que ainda serão apresentadas. Show de bola, você vai brilhar, tá joia? Então vencemos mais uma dica muito útil para o dia a dia forense e agora nos aproximamos do número 5, como escrever e ler artigos e parágrafos. Que legal! Vamos curtir o que nós temos aqui. Eu lhes apresento a famosa Lei Complementar 95/98. Olhando para mim, você já tinha ouvido falar nesta lei? A Lei Complementar 95/98? Então, é incrível, porque eu, como você sabe, leciono em faculdades de Direito, e a minha matéria, né, que é o direito tributário, né, muitos de vocês já estudaram comigo direito tributário, né, outros vão estudar ainda no futuro para concursos, né, e vão estudar português também, como estão estudando. Você sabe que na faculdade de Direito, esta lei complementar 95/98, ela não é citada, não é comentada. Tanto é verdade que eu pergunto para os alunos e eles me dizem, no fim da faculdade, professor Sabag, não conheço esta lei, lei complementar 95/98, né? Bem, e aqui está um problema, porque ela trata da técnica legislativa. Então há vários aspectos muito úteis para o nosso dia a dia forense. O artigo 10, incisos 1º e 3º, porque será que o professor Sabag está falando o artigo 10 e não falou o artigo 10º? Porque será que ele falou o inciso 1º e não falou o inciso 1? Exatamente, numa metalinguagem é o que a lei ensina para nós no próprio artigo 10. Então, é muito importante você frequentar alguns pontos desta norma, Lei Complementar 95/98, para você não ter problemas, né? Então agora nós vamos aprender como se fala e como se escreve o artigo, como se fala, como se escreve o parágrafo, você vai adorar. Então vamos abrir a tela, venham comigo. Regra: na escrita e na fala, até o número 9 utilizaremos numerais ordinais, após os numerais cardinais. Então perceba, olha ali embaixo em azul. Artigo 9. Vamos escrever naturalmente com aquela bolinha indicando o número ordinal. E na hora que formos falar, falaremos 9. Agora perceba a fronteira, ó. Quando eu escrevi artigo 10, eu já tirei a bolinha do ordinal e naturalmente falei como número cardinal, artigo 10.
Da mesma forma, artigo 11, tirei a bolinha do ordinal e falei como 11. Então você acaba de conhecer a fronteira. A fronteira existe entre o nono e o 10. Entre o nono e o 10. Perceberam? Nono como número ordinal, 10 como número cardinal. Então você tem que decorar. A fronteira para artigos, tanto na escrita quanto na fala, existe para o nono e para o 10. Nono e 10. Então, artigo 1º, artigo 5º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10, artigo 11. Artigo 12. Percebeu a fronteira? Professor Sabag, mas isso é tão interessante, a gente não aprende na faculdade, a gente ouve os professores e replica, mas não imaginava, vocês me dizem isso, que havia um artigo tratando do tema. Claro que há o famoso artigo 10. E por que o professor Sabag falou artigo 10? Pela própria regra que está no artigo 10. Então, uma metalinguagem, né? Então, isso vale para artigos e vale para parágrafos. Então vamos observar a última linha desta lâmina aqui. Olha lá, parágrafo 9º, o símbolo do parágrafo você sabe fazer, é um S, né, entrelaçado com outro, né, como você nota ali. Vem o número 9 e a bolinha do ordinal e nós falamos nono. Agora, parágrafo 10, você viu que sumiu a bolinha do ordinal. E isso acontece, né, na Constituição, em vários artigos com mais de 10 parágrafos. Um artigo do qual eu me lembro, artigo 62, que trata de medida provisória. Todos nós conhecemos os 62 da Constituição. Você tem mais de 10 parágrafos. Pode notar que o Constituinte soube escrever direitinho. Parágrafo 9º, aí veio o número 9 e a bolinha do ordinal, e parágrafo 10, parágrafo 11. Tudo bem? Parágrafo 12. Então, muito interessante essa regra, vale para artigos, vale para parágrafos, eu não estou falando em incisos ainda. Eu falei artigos e parágrafos, tudo bem? E você conheceu a fronteira entre o nono e o 10. Entre o nono e o 10. Muito bem, então avançando. Olha lá. Para incisos, né, houve uma omissão do legislador. Então, qual é a nossa recomendação? Qual é a minha recomendação para você? Né? Recomendamos a mesma regra, embora a grafia deva ocorrer naturalmente com algarismos romanos, né? A grafia, né, do algarismo romano, do inciso, melhor dizendo, a grafia é com algarismos romanos, você sabe muito bem, não é? Então, a minha recomendação é que diante dessa lacuna, dessa omissão do legislador, que você siga a mesma regra, a fronteira entre o nono e o 10. Mas aqui os algarismos vão ser romanos. Então você vai falar sem medo de errar. Inciso 3º, vai escrever como algarismo romano, óbvio. Vai falar inciso 8º, mas vai escrever com algarismo romano, óbvio. Vai falar inciso 9º e vai escrever como algarismo romano, e vai falar, perceba a fronteira, e vai falar inciso 10, vai falar inciso 36, perfeito. Então, qual é a minha recomendação? Que você siga a mesma regra que existe para artigo e para parágrafos no famoso artigo 10 da Lei Complementar 95/98, que você utilize essa mesma regra para os incisos, cuja escrita é em algarismo romano, mas na pronúncia estamos autorizados a usar a mesma regra. Professor, mas e se eu falar inciso 3, inciso 9, inciso 10, tem algum problema? Não tem problema, porque nós estamos lidando com uma lacuna do legislador. Por isso que eu falei, é a minha recomendação. Recomendação, tá joia? Muito bem. Atenção, à luz do artigo 10, inciso 3º, né, da Lei Complementar 95/98, a expressão parágrafo único se escreve por extenso. Qualquer abreviatura é considerada vício e contrariedade à retrocitada lei, né? Muito interessante, aqui só uma observação rápida, eu escrevi lei com L maiúsculo, por quê? Porque eu estou fazendo menção
a própria Lei Complementar 95/98, que foi mencionada ali na primeira linha. Toda vida que você precisar fazer essas remissões a uma dada lei que você tenha citado no texto, utilize o L maiúsculo. Agora, quando estamos tratando de lei ordinária, de lei complementar, genericamente postas, genericamente analisadas, você não vai utilizar a inicial maiúscula. Mais uma dica preciosa para você. Então, formas equivocadas. Parágrafo único só se escreve por extenso. Então, você não pode utilizar essas 3 formas que estão aqui. Aliás, vou até mudar a cor, né, para a gente manter o padrão estético, né, vou colocar a cor vermelha, porque elas são indicativas de erros, né. Então, não existe esse símbolo e a letrinha U com acento, ou o símbolo e a palavra único, ou a abreviatura parag único, né? Por quê? Porque você tem que escrever do jeitinho que está lá na segunda linha, ó. Tudo por extenso, parágrafo único, não há outra solução. Aliás, a recomendação é claríssima no próprio artigo 10, inciso 3º da Lei Complementar 95/98. Fechamos. Mais uma dica preciosa para o seu dia a dia forense. E agora nós temos 4 minutinhos. Creio que dará tempo de nós enfrentarmos essa locução conjuntiva ou conjuncional posto que. Todos olhando para mim. É muito comum encontrarmos no texto jurídico estas 2 palavrinhas, né, numa locução conjuntiva, ou seja, as 2 palavrinhas procurando, né, exprimir morfologicamente o papel da conjunção, né? E é mais comum ainda nós encontrarmos o posto que como sinônimo de porquê, ou seja, né, fazendo o papel de uma conjunção causal, né, subordinativa, adverbial, causal. Então, eu até aposto com você, onde você vir, no bom português, posto que, é bem provável que o escritor tenha querido utilizar porquê. É bem provável. Tá? Então, fica aí o desafio para você. Tá? Onde você vir, posto que, pode ir lá perceber, ele quis ter utilizado porquê, mas no lugar de porquê, ele usou o posto que. Então, no lugar de uma conjunção causal, né, subordinativa adverbial causal, ele usou uma locução conjuntiva, né, que na cabeça dele, ou seja, supostamente é causal. E aqui está a nota 0. Porque posto que não é uma locução conjuntiva causal. É uma locução conjuntiva concessiva, que dá uma ideia de oposição. Ou seja, posto que significa embora. Embora, é a conjunção mais famosa, né? Conjunção concessiva mais famosa. Significa conquanto, essa conjunção concessiva já é mais sofisticada. Significa ainda que, né? Se bem que, ou seja, todas conjunções ou locuções conjuntivas que dão a ideia de oposição. E esse incauto escritor teria utilizado o posto que como porquê. Olha o bonequinho do WhatsApp. Nota 0. Problema de coesão. Isso aqui num texto é um desastre, uma tragédia. Então, nós temos que melhorar. Vamos começar o estudo, porque nós já estamos nos aproximando do fim deste bloco, mas, pelo menos, o começo nós faremos. Então, a conjunção concessiva, posto que. Vamos lá. Trata-se de locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, concessiva. Acabamos de aprender. No sentido de ainda que, embora, apesar de, conquanto, mesmo que, se bem que, por mais que. Daí se afirmar que a expressão não pode ser utilizada com sentido causal. Olhando para mim, vocês vão encontrar, eu até lanço o desafio, vocês vão encontrar posto que como porquê. E é o pecado capital estará ali, tá bem? Então vamos adiante. Exemplo de erro, tá aqui o erro, ó. O artigo 5º da Constituição é dispositivo relevante, posto que hospeda inúmeros direitos e garantias individuais. Ou seja, o escritor, ele quis dizer que o artigo 5º da Constituição
É dispositivo relevante porque hospeda, por quanto hospeda, uma vez que hospeda, visto que hospeda, já que hospeda. Vocês estão percebendo a quantidade de sinônimos para porque? Nós já começamos a decorar esses pacotes de conjunção, hein? Você tem que dominar, hein? Porque significa por quanto, significa visto que, significa já que, uma vez que, na medida em que, dado que. Tudo decorado para o seu texto ganhar o colorido, né, da coesão. Que se espera de um texto nota 10 é a desenvoltura no tópico coesão. Então, se ele quis utilizar porquê, a pergunta é, por que não utilizou porquê? Para a gente brincar com as palavras. Não, ele foi embelezar, né, esse incauto escritor, né, ele foi embelezar e achou bonito, né, o tal do posto que e mandou ver. Nota 0. Posto que não é por quê. Posto que você viu, é embora, é ainda que, é se bem que, é conquanto. E esse tipo de conjunção leva o verbo para o modo subjuntivo. Então, jamais aqui seria hospeda, né? Seria hospede, hospede, né? Isso, né? Que eu hospede, que tu hospedes, que ele hospede. Hospeda não é o modo subjuntivo, é o modo indicativo. Então, tem todas essas particularidades, né, para você perceber que há erros aqui que são insanáveis. Portanto, meus queridos, o que nós vamos fazer? Eu vou interromper aqui esta explicação na metade, porque nós vamos nos divertir ainda mais um tanto com o posto que. Vamos tomar um cafezinho e voltaremos em instantes para o bloco de número 5, né? E partiremos deste slide que está aqui diante de nós, tá bem? Então, vamos lá, descansar um pouquinho, voltaremos em instantes, até já já.